Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia para quem for ver essa pequena live, né, em outro momento. E por que que eu resolvi abrir essa live agora? Porque mexendo ali no Insta, né, dando aquela passeada, eu vi que hoje é o dia do casal, né? E como que eu vou deixar passar, né, a possibilidade de trazer alguma consciência a respeito de relacionamento, já que hoje é o dia do casal, eu vim presentear vocês, né, com uma consciência e com uma informação do livro A Dama. E para muitos, como muitos de vocês já sabem, eu trabalho com um clube voltado para mulheres, né? Uma roda virtual feminina, que é o Clube das Mulheres Mágicas, onde a gente trabalha vários arquétipos, né? Do feminino. E tudo isso com o objetivo de empoderar a mulher. E quando eu falo em empoderar, não é para que ela tenha poder sobre alguém ou sobre alguma coisa, a não ser ter poder de acessar as suas potências, né? Quando eu falo em empoderamento, ter poder, é de acessar essas potências que já existem na mulher e muitas vezes elas passam uma vida inteira sem perceber isso, sem reconhecer e sem utilizar. E um dos arquétipos que a gente trabalha é o arquétipo da rainha, que é um arquétipo que quando tu chega, né, numa posição em estar em comunhão com esse arquétipo, tu começa a reconhecer o masculino, né, o homem, de uma maneira a honrar ele. Só que para isso, tu primeiro tem que se honrar. Se tu não souber te honrar, não tem como tu honrar o outro, né? E aí isso casa muito com essa informação que o Gary Douglas traz no livro A Dama. Então eu vou ler para vocês aqui, né, essa partezinha. Para quem tem esse livro ou que for comprar depois, eu super indico, né? Ele. Deixa eu ver de que parte que é, né? É uma parte do livro que fala o seguinte, né? O que você deseja em um relacionamento? E depois, o que você está tentando criar? E aí fala assim, ó. Me perdi aqui, deixa eu achar. Achei. Ó, um homem que realmente se importa com você nunca lutará contra você. Ele somente lutará com você. Juntos, vocês podem criar muito mais. Uma dama vê um homem não como um problema, mas sim como um presente. Ele não a vê como um inimigo, mas como uma pessoa que é uma contribuição para ela, que torna possível para ela receber mais em sua vida. Esse não é um ponto de vista que a maioria das mulheres tem. Então, eles falam, né? O Gary fala sobre essa questão da mulher, cita até um filme para ver que é um filme antigo, Vontade Indômita. E essa é a questão da parceria, né? Porque isso eu percebo trabalhando com mulheres que muitas vezes, né, tenho muitas amizades, às vezes, tu, quando vai falar do teu casamento, do teu esposo ou do teu relacionamento, tu já fala com um tom de crítica sobre ele. E aqui o livro traz, o Gary traz a ideia de que como seria tu começar a olhar para esse homem que tu escolheu, né, que é uma escolha tua, como um presente. E a partir do momento que tu começa a perguntar, né, qual é o presente que o fulano de tal pode ser na minha vida, tu vai perceber que muda o teu olhar e a partir dali vocês acabam criando mais. E para isso é uma caminhada, né? Então não é com um julgamento que eu venho aqui falar, que na maioria das vezes, e foi o que o Gary diz ali, né? Que muitas vezes a mulher não vê o homem como uma contribuição, mas muitas vezes a mulher se coloca numa posição de competição e é como se fosse dar um tiro no pé na relação. Então fica essa dica aqui, né? Qual é o presente que meu marido, meu namorado, né, meu parceiro, e serve para os homens também fazer isso, né? Podem ser. Qual é o presente que eles podem ser que a gente ainda não enxergou, não considerou, não recebeu? E é isso. E aí fica o convite aqui para ti, mulher, daí esse convite para as mulheres, né, de vir para esse clube do livro, para esse clube das Mulheres Mágicas, onde a gente está lendo o livro, na verdade não é esse livro que a gente lê, a gente está lendo o livro
Mulheres que Correm com os Lobos. Fica aqui a minha indicação desse outro livro do Gary, que no meu ponto de vista casa muito, né, com o arquétipo da rainha, quando ele fala da dama. Na minha percepção é como se ele estivesse falando do arquétipo da rainha, que é essa que tem poder sobre suas emoções, tem poder sobre, ele tem governo, né, sobre suas escolhas e consegue ver o parceiro como alguém que soma, alguém que pode se conectar a partir de um lugar de ninguém acima de ninguém, mas sim, né, de funcionar lado a lado. E é esse o convite que eu faço, né? Então, as mulheres que escolherem podem vir fazer parte do grupo. Para ti, de repente, que é homem, quer dar uma olhada na relação, como seria constelar, traz esse tema, a gente constela. E fiquem de olho, porque em setembro eu vou estar facilitando a classe introdutória da dama novamente, né? Eu facilitei ela, acho que faz uns 2 meses e foi muito grandioso, assim, todas as consciências que o grupo recebeu. Inclusive eu, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha, a primeira pessoa que escuta o que a gente tá falando ou que a gente tá lendo somos nós mesmos, né? É as orelhas que estão mais perto da boca. Então é sobre isso. E de novo, então, repetindo, né? Pra hoje, se tu aí tem um relacionamento, se tu tá buscando um relacionamento, não deixa de perguntar, né? Qual é o presente que essa pessoa tem pra nos oferecer, né? Qual é o presente que ela é que a gente ainda não se dispôs a perceber, a receber. É isso. Um beijo pra todo mundo, um ótimo dia.